Vamos agora para o tópico 3, né, dessa disciplina, e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o termo UX, que é User Experience. Bom, para a gente começar a falar sobre User Experience, a gente precisa voltar no tempo, né, lá nos anos 80 e 90, quando nasceu, na verdade, os primeiros conceitos e o campo da ciência chamado IHC. Se vocês fizeram faculdade na área aí de computação, vocês já viram esse termo, até anteriormente chamado de IHM, interface homem-máquina também. Mas é de onde nasceram esses conceitos de interfaces. É, a ideia, né, quando foi criada esse campo de estudo, é que precisava se entender alguns processos conectivos, cognitivos que as pessoas realizavam quando estavam interagindo com o computador. Entre eles, percepção, memória, atenção e vigilância, aprendizado, raciocínio e resolução de problemas. Uma área muito rica, né, que na época foi ganhando bastante espaço e surgiram inclusive alguns profissionais, uma nova profissão voltada à validação de interfaces. Mas o que aconteceu, na verdade? Um grande marco foi em 1994. Tanto é que eu acompanhei praticamente todos os livros desse autor, que é o Jacob Nielsen. Eu falo que ele é o pai da usabilidade, né? Em 94 ele trouxe algumas heurísticas de usabilidade, formalizando muito bem o que se era usabilidade, porque até então o termo era algo meio vago. Então foram baseadas em aproximadamente 294 tipos de problemas de usabilidade encontrado nas análises que o Nielsen fez. Tem um livro do Nielsen muito legal chamado 50 Websites Desconstruídos. Ele pega e analisa 50 websites de uma maneira muito profunda. Tem um outro livro também da área chamado Não Me Faça Pensar. Todos esses livros, né, focados, então, a partir de 1994, nessa questão das heurísticas de usabilidade. Mas aí, o que aconteceu? Como cada um começou a criar suas próprias heurísticas de usabilidade, Nielsen defendia uma linha, os outros autores chamavam de usabilidade algumas outras heurísticas, formalizou-se essas heurísticas, né, esses estudos de usabilidade dentro de uma norma internacional, que é a norma ISO 9241. Ela foi uma norma muito importante na área de ergonomia da interação homem-máquina. Essa norma você consegue até pegar pequenos trechos dela, mas ela não é disponibilizada online assim tão facilmente, né? Alguns órgãos conseguem ter acesso à norma toda, ou alguns assinantes, alguns que compram esse material, mas enfim, todos os estudos de usabilidade foram formalizados então dentro da norma ISO 9241. Que o Nielsen, né, que é o que eu falo que é o pai da usabilidade, pregou como heurística? Ele mapeou 10 heurísticas essenciais, que é visibilidade do estado do sistema. Tem muito a ver com o que a gente já falou lá na aula anterior, no outro slide, né? É o usuário entender como que está o sistema, né? Em que estado ele está ativo, está fazendo download, ele está travado, ele teve um erro, é conseguir entender o estado do sistema. Mapeamento entre o sistema e o mundo real. Eu tenho uma regra, né, que devo ter lido em algum dos livros de Nielsen, que fazia uma pergunta assim para uma pessoa que estava avaliando um site. Você foi para a escola infantil. Aí a pessoa falava, sim, eu fui para a pré-escola. Tá bom. Quando você foi na pré-escola, você já deve ter ganhado o seu primeiro caderno. Ganhou não? Ganhei, sim. E ganhou algo para escrever ou desenhar no caderno? Sim. Que cor era o caderno? A folha do caderno?
branca. Que cor que era o seu lápis? Preto. Então, essa mapeamento entre o sistema e o mundo real tem muito isso, de trazer experiências para os usuários. Aí uma pessoa fala, não, todas as interfaces que eu vou fazer preta escrito de branco ou preto usando vermelho. Você não está trazendo o mundo real. As pessoas, a área de leitura, tá? Eu não estou falando toda a interface. As pessoas aprenderam a ler ou escrever em cadernos brancos com lápis ou canetas de cores contrastantes escuras. Quando você quebra essa regra, você não está mapeando mais o mundo real para a pessoa. E aí a gente tem vários outros tipos de mapeamento do mundo real, né? O ícone de lixo é um lixo. Você está trazendo um conceito do mundo real. As pessoas estão acostumadas a jogar coisas que não prestam no lixo, que eu não preciso, mas na interação homem-máquina eu aciono um ícone de lixo. Liberdade e controle do usuário. Tem um pouco a ver com aquilo dele poder personalizar a interface de acordo com alguns gostos e preferência deles, né? Consistência e padrões. Isso no passado, principalmente no desenvolvimento web, era um desastre. A pessoa, até porque a gente não tinha todos os recursos tão avançados, né, de CSS como a gente tem hoje, não tínhamos frameworks tão potentes para padrões de interface. Então a pessoa começava lá um website, criava a index, cor de fundo, cor de texto, botões, cabeçalho nível 1 para os títulos principais, cabeçalho número 2 para subtítulos. Então, essa página home aí, a index, ela tinha várias configurações de interface. Ok, a pessoa ia para a segunda, reproduzia a terceira, a quarta, na 20ª já estava totalmente sem padrão. O botão não estava na mesma posição, a fonte usada no título não era mais a mesma da primeira. Então, justamente por conta dessa época precária aí da web, Nielsen considerou que consistência e padrão é algo heurístico, deve ser seguido. Prevenção de erros, deixe na interface algo que possa levar o usuário ao erro. Aí a gente até citou na aula anterior, né? Preencher formulários. Os formulários têm que ser totalmente validados de forma que o usuário não erre. É bem comum você pegar alguns formulários muito loucos aí, nome 16, idade Adriano. O usuário meio que se perde e alguns até sacaneiam, né, os cadastros. Reconhecer em vez de lembrar. Eu não preciso acionar o meu sistema cognitivo para eu bater o olho em um botão no meu site e ter que lembrar para que serve aquilo. Não, eu já usei uma vez e eu reconheço aquilo ao bater o olho. Flexibilidade e eficiência de uso, a gente já falou sobre isso, né? O site, vamos pegar aqui o aplicativo do Itaú. O aplicativo do Itaú já deixa ali para mim os meus Pix frequentes. Então, ele está me dando eficiência de uso. Design estético e minimalista. A heurística que eu mais amo de Nielsen. Tem pessoas que vão projetar design, interfaces, e começam, né? É meio que um quebra-cabeça, isso é um fato. Aí a pessoa começa e coloca um logo ali, um título principal ali. Ah, deixa eu colocar uma imagem aqui também, texto, e vai montando. De repente ela olha e viu uma área branca ali. Ela fala, vou colocar um vídeo aqui também. Ela preenche toda a interface, sendo que as heurísticas de Nielsen pregam que o branco é bom, o branco é saudável. O branco do que eu digo aqui é a área livre. Então, quando você joga objetos, né, vamos dizer assim, objetos na interface, e esses objetos eles estão visualmente separados por um espaço harmonioso que consiga fazer você entender o que é a hierarquia daquela interface, isso é muito positivo. Suporte para o usuário reconhecer e recuperar erros, né? Errei, eu quero voltar. Ajuda
e documentação. Você sabe que ajuda e documentação está caindo em desuso, né? É algo que as pessoas não estão colocando mais. Mas essa heurística ainda existe, viu, gente? Embora não estejam fazendo, documentação ainda é algo imprescindível. Umas estatísticas sobre web design e usabilidade, né? Então, Nielsen também fez um mapeamento aí e descobriu que 40% das pessoas, é um dado real, tá? Abandonam o site se ele demorar mais de 3 segundos para carregar. Eu já até falei isso, né? Que no Google, quando você faz campanhas web, né? Campanhas de, no mecanismo de busca, ele também está medindo isso a todo tempo. Então, o usuário está tentando entrar no seu site. O próprio bot está coletando essas informações da experiência com o usuário. Demorou mais de 3 segundos, o usuário vai abandonar o site, isso é estatístico, e o Google vai te ranquear lá para baixo como uma experiência não positiva. Aqui tem um dado falando que já se perdeu um número absurdo de vendas, né? Por conta de má usabilidade, assim como houve o impacto de favorecimento de vendas no varejo em 2013, justamente porque foram aplicadas as heurísticas de usabilidade. As pessoas começaram a se sentir mais confortável nas suas compras pela web. Outro dado: 46% de quem usa dispositivo móvel relatam ter dificuldade para interagir com a página e relataram que a navegação era difícil. Tem um motivo, né? Na época aqui de transição, quando foi trazer a usabilidade dos dispositivos desktops para os dispositivos móveis, muitas coisas não se encaixavam mais. Teve que ter novamente um novo estudo de usabilidade, de forma de como encaixar tudo aquilo que cabia numa grande interface, agora numa interface menor que era o celular. A taxa de rejeição também é uma estatística coletada pelo mecanismo de busca. Dobra se ele demorar mais de 3, 4 segundos para carregar. E pode aumentar até 150% se essa demora for mais de 8 segundos. Hoje eu tenho certeza que se demorar mais de 4 segundos, a pessoa nem continua a navegação. Ela vai sair com certeza. Então aqui o dado importante é 150%, pode aumentar 150% se for uma demora maior do que 8 segundos. As pessoas relatam que pessoas que trabalhavam em empresas, que a empresa de fato estava preocupada e quer que o usuário tenha uma boa experiência. Outra coisa importante, eu acredito muito também, por exemplo, se eu pegar um site que não funciona bem no celular, ou então ele funciona meio distorcido, sem responsividade, a pessoa perde, não tem credibilidade naquele negócio. É como se falasse, pô, essa empresa não tem credibilidade nenhuma, não conseguiu nem montar aqui o site para que ele rode de forma adequada no celular. Então, triste, né? Quando projetaram sites que rodavam de forma harmoniosa, né, com user experience nos celulares, houve um aumento de vendas. Então, esses dados estatísticos aqui é justamente para falar sobre a questão das heurísticas, da importância e do impacto frente a resultados de navegação, de números e de dinheiro. User experience de interfaces consideradas positivas e negativas. Na época, né, foi avaliado vários apps, vários sites, como o aplicativo se comportava na web, no navegador, no celular, e foi eleito como uma das melhores interfaces de usabilidade o Instagram. Não é à toa que o número de usuários é absurdo e o número de downloads também. Então, uma ótima interface. Afinal de contas, por que o Instagram
é considerado uma interface muito positiva? Primeiro, interação simples e fácil. A interface não é poluída, ela tem pouquíssimas, pouquíssimos objetos, pouquíssimos ambientes de cliques, e você não precisa de muitos passos para concluir a ação, o que é importante. Experiência de uso. Hoje se fala muito sobre experiências, né? Você vai num restaurante, você quer ter uma experiência. Você vai comprar um imóvel, você quer usufruir de uma boa experiência. E aqui no Instagram ele traz uma experiência, que é permitir que a pessoa se sinta profissional naquilo que está fazendo, quando aplica filtro, edição de imagens, você cria um ambiente imersivo, onde você pode provar uma nova experiência. Exemplo de mau uso, céus, não precisa nem falar, né? Foi o mais desastroso de todos. Essa interface aqui, ela foi desastrosa, que é o Windows 8, e vocês conseguem imaginar por que ela foi desastrosa? Porque ela infringiu esse quesito aqui, ó. Consistência e padrão. Deixa eu ver qual outro mais. Consistência e padrão e experiência do mundo, mapeamento entre o sistema e o mundo real, não. Consistência e padrão e a questão de reconhecer em vez de lembrar, esses dois. Então, por quê? Porque o Windows 8 tirou a experiência do passado. Nós estávamos habituados, né, com o Windows, que você clicava aqui no iniciar. Eles removeram o botão iniciar. Então, quando você entrava no Windows, a primeira coisa que seu mouse fazia era tentar vir aqui clicar. E isso, por conta de não manter um padrão do passado, não manter a experiência do passado do usuário, acabou gerando uma taxa muito grande de rejeição. Outra situação desafiadora. Os pequenos devices, né? Os relógios, os Apple Watches, os wearables que nós chamamos. Eu tive uma amiga que trabalhou no projeto da Samsung, do Galaxy, do relógio, e eles ficaram bastante tempo em laboratório de UX, experimentando, testando a questão de user experience. Foi algo bem difícil, né? É só pensar. As pessoas tiveram que trazer primeiro do computador para o celular e depois para o celular para essa pequena tela, garantindo a usabilidade. Essa minha amiga que trabalhou nesse projeto da Samsung fala que foi uma equipe muito grande, muito multidisciplinar, para que conseguissem, então, essa projeção capaz de se adaptar nesse ambiente tão novo. O que evitar? O que a gente precisa evitar, né? Inconsistência nos elementos da interface. Paleta de cores, botões, textos, links, rodapé, fonte para título, parágrafo, usar cantos do mesmo estilo. Não dá para ter um botão canto arredondado, depois um quadrado. Espessura consistente de linhas para ícones, divisores, entre outros. Então, a gente precisa evitar a inconsistência dos elementos, garantindo o quê? A consistência, padronização. Isso também é um erro muito ruim, né? Evitar o quê? A falta de hierarquia entre ações primárias e secundárias. Aqui eu dou um exemplo de erro. Ó. Numa tela de login, o que é mais primário? A tarefa mais executada é efetuar login. Então, se a minha tarefa efetuar login é a mais usada dentro dessa interface de login, por que eu vou deixar todas elas com o mesmo nível hierárquico de destaque? Não faz sentido. E aí eu demonstro aqui uma sem hierarquia e a outra com hierarquia. Botão ativo, botão sem ser ativo, apenas link textual, mantendo então hierarquia. Formulários mal elaborados ou confusos,
A gente já falou sobre os formulários. O formulário não pode ser muito longo, tem que ter validação de todos os campos, evitando erros. Esse também foi um erro muito cometido assim que a gente começou a criar um site que se adaptasse também no celular, no dispositivo móvel, né? Que é a questão do tamanho do botão clicável. Ninguém parou para pensar que o dedo de uma pessoa mede em média 1,6 a 2 centímetros. E aí criavam pequenas áreas de touch, os touch points, eles eram impossíveis de ser clicados. Então, esses touch points, né, eles precisam ter pelo menos 1 centímetro, 1 por 1 ou 1 por 2, se você quer ele mais retangular. A ideia é de 45 a 57 pixels de largura nesse botão. Mensagens de erros mal elaboradas. Todo mundo aí sabe o que é tratar erro, né? O que é tratar erro? É saber que o sistema vai gerar um erro em algum momento e não mandar para o usuário uma mensagem aborígene aqui. Não dá para entender do que se trata. Erros têm que ser tratados, eles não devem existir, a gente prega para que os erros não existem, mas quando eles existirem, eles têm que ser tratados de forma harmoniosa, que as pessoas entendam qual é o erro, do que se trata. E aí você contornaria o erro, né, permitindo a continuidade de navegação. Feedback ruim ou ausente, né, mecanismos de feedbacks. Use para isso mensagens, cores, emotions para comunicar ao usuário sobre o sucesso de sua ação. Eu consigo entender aqui, né, que eu tenho uma sacola pronta. Eu posso adicionar mais itens, eu posso encerrar minha sacola. Eu tenho que entender em que estágio da minha navegação eu estou. Em resumo, uma tabelinha de resumo aqui, ó. Evitar. Não pode usar muitas fontes. Recomenda-se 3. Evite texto centralizado. Gente, o mais fácil que tem no design é centralizar texto. Eu quero destacar esse texto. Centraliza. Mas o centralizado é muito amador, porque você consegue vários tipos de alinhamento usando o texto, sem necessariamente o seu tópico principal ser centralizado. Existem alinhamentos à direita, existe alinhamento à esquerda, existe linha imaginária em que você pode pontuar os elementos ali. Então, centralizar não necessariamente dá destaque e é favorável, tá? O vazio é saudável, então não deixar espaços em branco é algo que você deve evitar. Interfaces têm que ser leves e com o uso de branco, de vazio. Colocar rótulos no ícones é muito importante. Outra coisa grave, colocar ações destrutivas próximas das mais usadas. Por exemplo, um botão sair, um fechar, do lado do excluir. Então, isso é desastroso, né? É uma ação destrutiva. Ela não pode estar do lado de algo muito clicável. Porque o usuário, mesmo você validando, né? Tem certeza que deseja excluir? Às vezes ele vai automático e clica em confirmar. Uso de controles parecidos, mas que têm propósitos diferentes. Colocar controle para o mesmo recurso em lugar diferente. Então, na página 1, o salvar é aqui embaixo, na página 2, o salvar está aqui em cima. Lembra? Mapeamento de ações. Palavras ou comandos diferentes para a mesma ação. Excluir, apagar, faz sentido. Elementos ou controles de interface do usuário que se movimentam. Teve uma época que a pessoa adorava falar que ela era muito boa de layout, porque ela colocava até efeito pirotécnico. Não precisa movimentar nada, não, gente. Tem que ter uma consistência espacial. Não criar orientações de uso. Ela tem que estar separada das ações em tempo real, que é a questão da documentação, informações do sistema e tudo mais. Para a gente começar a pensar sobre interfaces, eu trago aqui para vocês, ó, um fogão. Eu tenho um sério problema com fogão. Vou assumir, cozinho bem, hein?
É verdade que eu cozinho bem. Mas toda vez que eu vou usar um fogão, dependendo se não é o meu ou da outra casa, eu fico meio perdida lá com os botões. Que boca que eu tô acendendo até hoje, hein? Mesmo usando um fogão muito tradicional. Então, às vezes eu quero ligar a boca de um fogão de 6 bocas lá, 5 bocas, eu quero ligar do meio, eu ligo a do canto. Então, aqui eu tenho um problema, ó, versão 1.0. Colocaram aqui atrás direito, frente esquerdo, atrás esquerdo, frente direito. Ótimo. Botão interface de fogão segregadora. Se a pessoa não sabe ler, se ele é um analfabeto, ele não consegue usar o fogão. Versão 1.1. Tentou melhorar aqui, ó, agrupou atrás, frente, mas também a pessoa aqui tem grande dificuldade se ela não for ler. Só que aí veio alguém muito inteligente e criou a versão 2.0 para o Windows. Oh, melhorou, gente. Agora eu sei que se eu girar esse botão vem para cá, se eu girar esse vem para cá e assim por diante. Bom, a gente tem um outro problema aqui. Se ele for daltônico, eu estou usando uma das cores mais severas, né, para o daltonismo aqui. E se ele for cego? No que isso ajudou? Eu trago essa reflexão, para tirar vocês da zona de conforto. Não é para praticar agora, não é para fazer, porque isso vai ser uma das nossas tarefas lá para concluir o módulo. Isso vai entrar lá. Por enquanto, eu quero só que vocês reflitam. Pensem. Vamos repensar o fogão. Um convite à reflexão sobre design inclusivo. Antes de começar a projetar, eu quero te convidar a refletir. Como seria uma interface de fogão com alta usabilidade, pensada para atender pessoas com diferentes características e necessidades? Detalhe: quando estou pensando no fogão, além de tudo isso que eu vou falar aqui, ele tem que ser seguro, porque tem ou não tem fogo que queima, algo a se pensar. Considere, por exemplo, pessoa com nanismo. Consegue usar o fogão da sua casa? Um com gigantismo. Ergonomicamente falando, o fogão da sua casa é legal para esse cara? Pessoas com deficiência visual correm um grande risco de se queimar. Deficiência auditiva. De repente eu até coloco um áudio lá no meu fogão explicativo para contemplar o problema de um analfabeto. Mas, e se ele tem deficiência auditiva? Ele vai usar o seu fogão? Os daltônicos? E quem utiliza a cadeira de roda, gente? A pessoa encosta ali e como que ela vai lá atrás colocar uma panela lá naquela posição? Quais seriam os principais desafios enfrentados por esses usuários ao interagir com um fogão convencional? E como o design poderia ajudar a superar esses desafios? Comece a pensar aí, tá? Agora é aquele momento que pode viajar, que pode usar criatividade, inovação, e pensa até que você tem uma boa grana no caixa para fazer um projeto muito bom. Pense em cores, em formas, sons e texto. Como que eles podem ser utilizados de maneira estratégica para tornar aquele uso mais acessível? Onde você aplica cada um desses elementos? Como garantir que a informação chegue a todos os usuários de maneira clara e eficaz? Pense também, aí ó, tirando da zona de conforto. E é muito louco isso, porque vocês vão começar a pensar, ah, legal, esse daqui vai resolver para o deficiente visual. Pô, mas de repente ele tem mais de uma necessidade. Ele tem deficiência visual e tem deficiência auditiva. Aí ficou difícil, né? Então pense que você pode ter mais de uma deficiência ou necessidade.
Este é o momento de começar a desenvolver um olhar atento e sensível às diferentes formas de uso. Reflita com empatia. Projetar para todos é também transformar experiências. Em breve a gente volta a falar sobre isso, tá? Só leva para casa aí para começar a pensar. Até mais, gente!